aqui, ó. São capazes de fazer contagens até 4, 5, não passa disso. Então, se ela tiver 10 ovos e lá você roubar 4, né, ela não vai perceber. Se ela tiver 3 ovos e você roubar 1, ela vai te bicar, entendeu? Porque ela percebe. Legal. Agora, os homens não, começaram a inventar conjuntos numéricos naturais. São as coisas da natureza, então árvores, cachorro, gato. Então a pessoa vai contando as coisas naturais. Então são objetos, você não vê meio gato por aí, a não ser que ele tenha sido atropelado, né? Mas, via de regra, você vê um gato inteiro, né? Então, os números naturais são números positivos. Deixa eu ver aqui, parece que não chegou não. São números naturais e positivos, coisas que você conta. Aí nós temos, por exemplo, as possibilidades de fazer continhas com os números naturais. Quais são as contas que daria para fazer com o número natural? O que você acha? Que tipo de operação? Somar. Dividir, por exemplo, se eu pegar 1 dividido por 2, não vai dar 0,5? Sim. Então não é natural. Então não dá para fazer continha e dividir. Natural pode ter vírgula. Isso. Outra coisa que dá para fazer com natural é multiplicar. Eu consigo multiplicar. Então eu só posso somar e posso multiplicar sem problema. Subtrair também? Oi? Subtrair não? Subtrair não dá. Por quê? Se eu tinha, por exemplo, 20 ovelhas, aí veio o lobo mau, comeu 10 ovelhas, né? Aí eu vou ter 10 ovelhas a menos. Então, o problema que eu tenho aí, essa conta de menos não existe nos números naturais. Já nos números inteiros, eu posso fazer conta de menos. Um exemplo bem simples. 2 menos 3. Eu tinha 2. Gastei 3, quer dizer, eu estou devendo 1, né? Então, 2 menos 3, menos 1. Eu estou numa dívida agora. Então, eu estou com um número bonitinho, ele é redondo, não tem vírgula, mas ele é negativo. Quais são as continhas que a gente pode fazer com números inteiros? O que você acha? Dá para somar, dividir. Mesma coisa. Número se dá para fazer conta de menos, por que então, não, inteiro não dá, isso. porque vírgula. Quando eu vou pensar em dividir, eu vou pensar numa razão. Razão é a divisão. Daí o nome desse conjunto aí próximo, que é o conjunto dos racionais, que são os números que sim, dá para você fazer quase todas as operações. Mais, menos, vezes, dividir também. Conjunto dos números racionais, eu posso ter números na forma de fração. Eu posso ter números... O irracional dá também, Pro? Dá, né? Os racionais dá para eu dividir, faço qualquer conta com irracional. Racional. Então, aí vem os irracionais. Posso fazer as contas normais. Só que menos conta ele dividir. Por isso que ele se chama não conta de dividir. Não na forma de razão. Pode. Irracional. O único que pode é o racional. Racional pode. Irracional não dá. Tem os reais, né? Os reais também. Irracionais não dá para você colocar na forma de fração, na forma de razão. Por isso que ele se chama irracional. Ele não pode ser racionalizado na forma de fração. Vamos ver se eu anotei certo. O racional e o real pode dividir. Pode dividir. Agora, pode dividir os reais desde que ele não seja irracional. Se o real for irracional, não dá para dividir. A gente já aprendeu esse conteúdo, né, Pranho? Sim, isso aí vem desde o ginásio. Vocês aprendem isso lá no ciclo 2 ali, né? Vamos dar uma olhadinha então no conjunto, né? Que está falando aqui, conjunto dos naturais, né? Que é a contagem normal. O dos inteiros também nós amamos, né? Probleminhas que tenham conjuntos naturais, inteiros, nós amamos de paixão. Já no conjunto dos racionais, a porca torce o rabo. Por quê? Começa esse tal de vírgula, números na forma de fração, isso já é terrível. Né? 10 dividido por 2 é uma fração, mas na verdade é uma fração própria, dá para dividir, né? E dá 5. Então, e esses são os racionais, que a gente detesta ele. Os americanos adoram ele, né? Eles trabalham muito com fração. Por quê? O sistema imperial que eles usam de unidades. Eles trabalham com um sistema de polegadas, de pés, então eles usam muito fração.
para Na parte representar industrial de tamanho. mecânica usa muito isso, né, Pro? Na questão de polegadas. É um Então, saco. não se usa, né? A gente normalmente trabalha com a norma DIN, norma GINT lá, que são as normas que Mas usa são polegada, Pro. só para a máquina americana. Quando a gente vai exportar para os Estados Unidos, você faz um projeto para os Estados Unidos, você tem que transformar do sistema métrico, é um inferno. Você tem que trocar Lá tudo que no é Senai a gente foi porca e obrigado a parafuso. aprender. Então a gente é obrigado. Mas a gente trabalha para os americanos assim, né? Você faz uma máquina para os americanos, tem que ser no sistema imperial, né? Com polegada, aquela coisa chata lá de 3/8, de 5/8, Porque os softwares de desenho 5/16. também são todos americanos, né, Pro? Rosca Então, se a gente for Whitworth. fizer... Você está fazendo Oi? mecânica? Eu faço mecatrônica. Ah, você sabe o que é rosca Whitworth? Ah, é uma rosca lá de vocês, você sabe. Rosca americana lá, né? Que eles têm lá o sistema deles. A norma que a Eu sei gente que quando a utiliza gente vai fazer os projetos de desenho, essas coisas, a gente tem que aprender tudo na parte de mecânica. aprende um e o Porque é outro, tudo né? americano, né? O É. padrão. Mas normalmente o correto mesmo seria usar o sistema internacional, que é métrico, né? É que os americanos ainda dominam o mundo, então Mas a eles gente tem que impõem. aprender todos os jeitos, né, Pro? Eu Tipo, a acho que gente... não. Eu acho que os americanos, assim como os ingleses dirigindo pelo lado errado da rua, eu acho terrível, né? Então são coisas que Nossa. nem inglês usa mais o sistema imperial, que era um sistema que se usava na Inglaterra, mas não É se igual usa quando mais. faz o desenho, né, Pro? Você faz É, um desenho, aí, tipo, você usa um sistema. Mas se você jogar pro outro sistema, muda a posição. Tudo. muda. Você concorda que a peça. Então, por quê? Quando a gente vendia máquina. Então, eu vendia máquina para. Né, a gente fabricava máquinas e vendia para o mundo inteiro. As máquinas que iam para os Estados Unidos, a gente tinha que colocar o sistema, todo o sistema inglês, né, tudo com roscas de polegada. E por quê? Sim. Porque lá eles não tinham parafuso métrico. Aí, quando você vai mandar uma máquina, por exemplo, para a Europa, todos os parafusos são no sistema métrico. Então, ninguém usa nada em polegada lá, entendeu? Nossa, tem que Então, converter tudo, é horrível. é horrível. Então, você tem que fazer. Não é difícil, mas você tem que converter, né? Mas é E muito aí você chato, faz o pô. projeto, né? Você faz o projeto de um jeito e o projeto de outro jeito. É um inferno, né? O certo seria ter um padrão internacional. Você sabe Meu quem projeto inventou de isso? TCC eu vou sofrer muito. Meu Você lembra projeto de quem TCC ele inventou tem que isso aí? estar. Não. O quê? Quem inventou A esse polegada? sistema? Não. O outro sistema, o sistema métrico. Não, não lembro quem Revolução, inventou. lembra da Revolução Francesa? Eles criaram o metro, né? Que é aquela barra de platina. Aí eles padronizaram o sistema de medidas, que foi uma maravilha, né? Mas bora lá. Vamos falar de conjunto dos números irracionais, que são os que não dá para você dividir, né? Um deles, famosinho, é o pi. Quanto que vale o pi, lembra? 3,14. Show. Raiz de 2 e raiz de 3. Ó, esse aqui é muito babaca, esse exercício, representar na reta, dá uma vergonha de mostrar isso. É só colocar 0, 1, 2, 3, é isso? É só fazer, né? Você vai representar na reta, né? Muito bobo isso. Né? Mas beleza. É É legal, isso. Prost, é legal, ó. Isso é bom, isso é bom. Tomara que caia no vestibular, né? O de baixo Esse vai cair na também, prova semana que vem, né? pode ser. Vai ter que ser, né? Vai ser isso mesmo, é verdade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Para o lado direito, né? Que é uma... E do lado esquerdo, você faz mecatrônica onde? Lá no carrão? No Brás. No Brás, é legal. Ó, Tô sofrendo com TCC, Pro. chato, mas TCC ninguém Fazer merece. artigo, manual, não é de ter Né? isso, não. É muita frescura. Você até conhece a parte técnica, mas você tem que fazer papelada. Não é a nossa cara isso. Meu, a Quem é parte de técnica, papelada, tô quem sofrendo. é técnico não gosta de mexer com isso. Fala, meu Deus, é muito chato. O pior é que tem que fazer Enfim, manual. Nossa. aí você vai ver quando você for para a empresa como enche um saco com isso. Mas enfim, ó, -1, -2, -3, -4, é tranquilo isso, né? Isso é Qual, muito, Pro? né? Esse é muito fácil. Agora 2 vamos vezes no 3. Vamos no 3. Eu posso apagar aqui esses dois bobinhos? Pode, Pro, pode sim, já fiz. Aí vamos lá pro... Cadê o meu negócio de rolar a tela? Deixa eu fechar aqui. Aqui. Vamos lá nesse número 3. Aí a porca torce o rabo. Vamos pensar.
Qual que é maior aí? Os maiores, os menores? Por exemplo, menos 3. Menos 3 ele está onde? Eu não estou enxergando. O senhor pode só ampliar um pouquinho? Posso já, peraí. Eu estou no celular, a tela é meio Não, eu pequena. costumo aumentar, mas hoje eu bobeei aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Melhorou, Pro. Muito obrigada. Ó, então vamos fazer esse exercício 3 aqui e identificar onde é que vão ficar esses números, né? Por exemplo, menos 3, o número menos 3, ele é... Nós vamos Depois jogar do onde? 3,5. Aqui, né? Sim. Menos 2,5. Aqui ou aqui? À direita ou à esquerda? Na esquerda. À esquerda, né? Menos 2,5. O número 1 vem aqui, né? Depois do meio. E agora esse 3 sobre 2, né? Para você meio covardia que você vai saber, mas 3 sobre 2 vai ser aonde? Vale. 3 sobre 2 vai dar 1, Isso. 3, Não, 1,5, né? 1,5. 1,5, né? Ele vem mais ou menos aqui, né? Depois do 1, entre o 1 e o 2. Aí ele colocou aqui o 3 e o 3,5, que é bem facinho, né? Ok? 1,333 Seria o 1 dividido por 3, né? Ah, eu fiz o contrário. 1/3, né? 1/3 seria, né, 0,333, né? Prontinho. Certo? Aí vamos lá. Agora vem os irracionais. E aí? O π você conhece, então é fácil. Onde é que vem o π? Depois do 1, né? Não, bem depois. Ele vai para onde? Calma aí, O número Pro. π. O pi é 3,14. Isso. Ele vem aqui antes ou depois desse risquinho? Aí, nesse pontinho que o senhor fez. Não, ó. Repara, ó. 3,14. Ó, minha cara, aluna de mecatônica, ó. 3,2, 3,4, 3,6. Olha lá. Então vai ser onde? 3,14. Vai ser mais ou menos aqui. Aqui é 3,1. Ele é um pouco aqui, mais ou menos, né? 3,14. Né? Vai ser mais ou menos aqui assim. É que não tem a precisão, né? É meio ruim até ele representar. Tecnicamente falando, isso aqui, né? A gente não tem essa escala aqui, né? Não tem essa precisão. Mas, enfim, é igual você medir coisas micrométricas com paquímetro, né? Aí você não consegue, né? Aí você não consegue. Ó, e raiz de 2 está onde? É 1,41, 42. Como é que você sabe isso? Decorou? Não, tô na calculadora. Aí não vale, mas... E raiz de 17 sem calculadora? Sabe calcular? Não. Vamos embora aprender, ó. Não precisa de cor. Ó, essas raízes não precisa saber de cor. Vamos fazer o esquema. Como é que tira a raiz quadrada de uma maneira muito rápida? Sabe os quadrados perfeitos? Eu tenho 1, o quadrado perfeito de 1 é 1. O quadrado perfeito de 2 é 4. O do 3, né, que é só a potência, né? 3 ao quadrado é 9, é um quadrado perfeito. 4 é 16. O próximo é 5, que é 19. Então, você vai pegar desses quadrados perfeitos o mais perto de 17. Quem é o mais perto de 17? É o 16. Então, você faz assim, ó. 17 mais 16. É sempre assim. Dividido por 2, raiz de 16. Quanto que dá? Vamos ver. 17 mais 16 é 33. E embaixo, raiz de 16 é 4. 4 vezes 2, 8. 33 dividido por 8. Aí vamos fazer a continha. 33 dividido por 8. 4. 4 vezes 8, 32. Sobra 1. Foi uma vírgulazinha, vira 10. Aí vira 1. Por 1. 8, 9, 10, né? Aí vira um 0. O mais próximo aqui vai ser 2, mais ou menos. Né? Por 2. 4. Não, mas aí para. Não é porque é bem aproximado isso. 4,1, 4,12, é mais ou menos isso. Dá para deixar, Pro, se fizer Na por calculadora 2 aí. é quanto? Oi?
Não, mas vai dar para fechar, porque você vai fazer por 2, Ah, sim. 6, depois Não, mas faz por 5, que assim, dá esse... 4,125. Aham. É que esse método de tirar raiz é um método bem aproximado, né? Então, a gente só está querendo saber, a raiz de 17 é mais ou menos 4,1. Então, como é que você sabe? Ah, eu sei que 17 vai estar entre 4 e 5, porque 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, então ele vai estar mais pertinho do 4 do que do 5, concorda? E se você quiser saber com exatidão, você faz assim. Então, aparece lá no vestibular, quanto que dá a raiz quadrada de 17? Você põe na reta aqui, aí você tem que calcular. Aí você pensa assim, ele vai estar entre o 4 e o 5, mas com certeza ele vai estar mais perto do 4 do que com 5. Ah, quanto que ele vai valer? 4,1, 4,3, 4,4? Então, se você souber uma aproximação assim, ó, você resolve o exercício. Aproxima aí raiz de 2 sem usar a calculadora. Como é que você faz? Qual é o número que é mais perto do 2? Nós temos o 1, aí depois vem o 4. Então, qual que é mais perto do 2? O 1. Então, você faz assim, ó, 2 mais 1 dividido por 2 raiz de 1. Vamos ver quanto que dá? 3 dividido por 2, que é mais ou menos 1,5, né? Então, uma raiz quadrada de 2 é mais ou menos 1,5. Você viu na calculadora que ela vale 1,4 alguma coisa, não? 4,2, não Eu ia é? tentar fazer por aproximação, para igual 1 vezes Isso, 1, entendeu? Tipo, eu ia tentar também. fazer assim. Pode ser também. Você vai aproximando por menos ou por mais, né? E o raiz de 3, como é que ficaria? Raiz de 3. Seria Pode ser mais uma perto? calculadora? Não, faz na mão assim, ó. Então vai ser quem? Qual que é Vai ser mais perto o do quadrado perfeito mais perto? É 1 ou 2? Aliás, 1 ou ou 4? 2. 1. Seria, não, é o 1 e o 4. Quem está mais perto do 3? O 1 ou o 4? O 4 tá O depois, né, Pro? 4, isso. Então você Mas põe, pode ser depois? sempre o mais perto, ou antes ou depois. Ah, entendi. Mesmo que seja depois. Aham. Entendeu? Aí, quanto que dá isso? 7 dividido por 2 vezes 2, por 4. 7 dividido por 4 vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 3, que vai dar 1, né? Então vai dar 1,7, né? Isso aí, Pro. 1,7 mais ou menos, né? Então, para hora de representar, a raiz de 3 vai estar onde? Aqui. 1,2, 1,3, 1,4, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Então, a raiz de 3 vai estar mais ou menos aqui. Na verdade, tem que representar a raiz de 2 antes da de E a 3, né, raiz de Pro? 2 está onde? É 1,41, mais ou menos, a Que é raiz mais de ou 2. menos, né? Então, ela está mais ou menos aqui, entre 1 e 2, né? Então, ela vai estar aqui. Então, a raiz quadrada de 2 está aqui. Lembra disso? Sim. E, tá? Então, fica a dica aí de como resolver raiz quadrada, É que né? eu tô me matando, eu vou fazendo por aproximação. Também, você Mas faz por é muito aproximação. tempo, né, Pro? No Dá muito vestibular. trabalho, né? Eu acho que não dá tempo de fazer isso no vestibular. Então, esse métodozinho é facinho, né? Você lembra os quadrados perfeitos e aí você vai aproximando. Ah, quem é mais perto? O quadrado perfeito mais perto é ele que você vai pegar. Soma com ele, divide por 2, raiz desse quadrado perfeito. Sempre vai existir a raiz do quadrado perfeito, né? Prova de vestibular dá pra fazer muita gambiarra, Pro. Tipo, você não Ah, então sabe você fazer. tem... Por isso que é Não legal sabe fazer. você fazer a cursinho, essas coisas, é legal. Eles dão muito macete, né? Quando eu fiz a prova do Senai, tinha umas questões que eu não sabia, só que, tipo, tinha que saber se era par ou ímpar. Eu fui Aham. tirando par ou ímpar do resultado ali. Aí, Tá bom, né? Ó, não, você tá numa escola muito boa, né? Escola do Senai, nossa, é muito bom. Ô, gente, a Pro tá com EAD, né? É horrível. você deu azar, né? Pegou EAD agora. Ah, na verdade, eu tô no último ano, né? Só falta esse. Então, né? Mas Só falta esse ano pra acabar. esse aninho seria fundamental, né? Mas, vamos lá. Essa daqui você vai errar. Vamos ver como você vai errar? Por Ó, distração. Vamos lá. Quais são? Então, essa letrinha aqui, se são naturais ou não.
O C é natural? H, C é o quê? o F, qual deles é natural aí? Diz para mim. O C é negativo. Então não é natural, né? O H também é negativo, o G, o Z. O G é O zero ele é negativo? neutro, né, Pro? Então, mas o G é natural. Eu posso ter nenhuma onça no meu quintal. Então, 0 onças é uma coisa natural. O I é natural, o O I é D também. natural, o D é natural. Qual mais? O A, O A? o B. Opa, olha o A. O A não, Pro. O Ah, A é não. 4 Ah, vezes. não, é isso. E o O B? O B, B é o B é natural. só. Acabou. Aí vem, quais são os inteiros? Então, os inteiros são quais? Os mesmos que os natural. E mais alguns ou não? Mas o negativo não vai no inteiro, né, Pro? Então, o número inteiro é natural mais negativos. Então, o Então C, vai o C o F só. é o F, né? E aí, onde você vai errar? Quais são os racionais? Ixi, Vamos lá. o racional é os com vírgula também, né? Isso. Vamos ver se Então você vai está o atenta. A, o E. Ah, Pode negativo? então, eu quero saber dos racionais. Não, o irracional que é negativo. Racional não é, né? O irracional que não pode ser representado na forma de razão, na forma de fração. O racional não pode vir. O racional são números com vírgula, pode ser. Eu não lembro se pode ir negativo nele, Pro. Pode. Então o C vai, o H também. Ah, garota, espertíssima. Certinho. Né? O conjunto dos números racionais, ele engloba quase todos os números, né? Ó, ele engloba os Irracional tem naturais. negativo também? Não, aí os irracionais, pode ter negativo. Só que os irracionais, ele é um conjuntinho à parte, né? Ele não é racional. Então, ele é à parte. Aí depois eu tinha todos os números, que aí era o conjunto dos reais, né? Que são todos os números, inclusive os irracionais. E aí nós vimos que tem um conjunto maior ainda, lembra? Que é o conjunto dos complexos. Não, Os reais, antes a gente achava que era o maior. Agora tem os complexos, né? Que tem a raiz quadrada de número negativo. Então, são todos os números reais, mais os números que têm raiz quadrada negativa, fazem parte do conjunto dos irracionais. O grupo que não pega número negativo é o grupo natural? Isso. É o único. É o único, mais porcariazinho, é o natural. O resto tudo pega negativo. Todos pegam negativo. Então, o conjunto aqui dos números racionais, eu apaguei lá, mas seria todos aqui, né? Todos são racionais. Né? Todos que estão representados aqui, né? Porque aqui não dá para saber se tem um número irracional, né? Só de olhar, não dá. Mas então a gente vai considerar que eles sejam racionais. Tudo bem? Tudo. Então é isso, Nicole. Então a aulinha dada, depois você posta lá, né, essa resolução até o exercício 5, né? Que é o que nós vimos agora. E já está valendo um pontinho, tá bom? Tá bom, Pro. Semana que vem a prova de novo, estou super feliz para tirar uma nota boa. Não, mas vai ficar tranquilo, fica sossegado. Tá bom? Boa noite, Pro. Então tá, tchau, Nicole, boa noite.